Olá, vou gravar aqui um vídeo longo de 10 minutinhos, tá, gente? Vou deixar as hashtags de conscientização de atos de violência, seja ela qual for. É crime aqui no Brasil e no mundo, não é não, respeita as minas, cale o preconceito, normal para quem? A violência contra a mulher nunca pode ser normalizada. A violência contra a mulher não pode ser normalizada, enfim. Isso todos nós do Brasil e do mundo sabemos, não é não, respeita as minas. Atos de violência, seja ela qual for, é crime aqui no Brasil e no mundo, gente. A gente sempre vai ter que colocar essas pautas. A gente do Brasil e do mundo repudiemos atos de violência, seja ela qual for. É um dever de todos nós do Brasil e do mundo denunciarmos e repudiarmos e colocar essas pautas dessas campanhas de conscientização todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque os combates contra atos de violência, seja ela qual for, é crime aqui no Brasil e temos que colocar essas pautas reivindicando, renunciando, denunciando, combatendo todos os dias, todos os meses, todos os anos, tá, gente? Enfim, a gente vê muitas notícias, né? No Brasil e no mundo, todos os dias, nos telejornais, nos canais de televisão, nos canais do YouTube também. Porém, tem gente que acha normal tudo isso, gente, e não é normal. O Corinthians é um clube gigantesco que sempre, né, conscientiza também, sempre repudia, sempre coloca em pauta essas campanhas, né, que é de conscientização, que nada justifica atos de violência, seja ela qual for aqui no Brasil e no mundo, enfim. A CBF, né, a Confederação de Futebol Brasileira, está ciente disso. Todas as confederações de futebol, seja do feminino, seja do masculino, enfim. Hoje jogam as brabas, às 19 horas da noite, pelo Paulistão Feminino 2026. Transmissão ao vivo, Rede Record News, às 19 horas da noite, porém começa a falar às 18h45 da noite. Hoje também tem um Corinthians Futsal masculino, fora de casa, São José Futsal e Corinthians Futsal, às 19 horas da noite, transmissão ao vivo, X Esportes, LNF, enfim, tá, gente? Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Brasil. E sobre atos de violência, seja ela qual for, sempre vamos colocar em pauta e sempre vamos denunciarmos e repudiarmos e colocarmos sempre em prática essas campanhas de conscientização, tá, gente? Tem coisas que acontecem no Corinthians em geral que quando tudo não está bem, todo o Corinthians em geral sofre as consequências boas ou ruins. Sempre colocamos isso em prática e sempre colocamos isso em visibilidades, né? Visível, né? Porque tudo que fica escondido no Corinthians em geral a gente descobrimos cedo ou tarde, tá? O Osmar Stabile está ciente disso, a diretoria, a gestão financeira, o Marcelo Paz, que é o diretor de futebol, que contrata aí as contratações. Porém, quando o Memphis foi contratado, ele foi contratado ainda, né? Ainda tinha o diretor de futebol, o Fabinho Soldado, né? Uma coisa assim, isso. Aí depois entrou o Marcelo Paz. Aí fica essas reivindicações, esses debates em geral. Todas as jogadoras têm que reivindicarem, todos os jogadores têm que reivindicarem. Porém, eu sempre digo e sempre deixei claro, vocês jogadoras do Corinthians em geral, vocês jogadores do Corinthians em geral, sabem da realidade do Corinthians. Principalmente o Corinthians da base também, porque, né? Tem aí os fielzinhos que são ainda menores de idade, tem uns que já têm 20 anos, porém o responsável pelos jogadores da base, seja do feminino, do masculino, ciente que as dívidas do Corinthians não é só de hoje, gente, é há anos essas dívidas, né? Que sempre nós vamos colocar em pauta, sempre vamos colocar muitos debates em questão, né? Tô aqui tentando olhar aqui para essa câmera, tá, gente? O meu celular Moto G35 5G, ele é da cor cinza. E a tela dele é da cor preto, tá?
E a câmera, ela fica, como eu coloquei a película de vidro, mesmo se eu não tivesse colocado, ela ia ficar transparente do mesmo jeito, porque ela é transparente do mesmo jeito. Porém, já me adaptei, sou adaptável às mudanças e também sou de, né, falar sobre tudo um pouquinho, sobre aquilo que eu não gosto, que me tira do sério, enfim, tá? Apolo, tirando uma soneca aqui. E a Pandora, tá, gente? Fechei ali um pouquinho, porque senão eles não iam deixar eu gravar o vídeo, porque querem ficar ali naquela janela que tem a tela de proteção. Na sala também tem, na lavanderia, na cozinha, no banheiro, no quarto também, do meu irmão também, tá? Na sala já falei, no banheiro também. Pandora tirando aqui a sonequinha, ó. Tá aqui, né, meus amores? Amo muito vocês. Lindos, lindos, lindos. No friozinho de inverno tem que sempre, né, ficar de olho, tá, gente? Tá aqui, ó. Fofuros. Fofuras, né? Enfim, tô assistindo aqui também Balanço Geral Urgente, assalto em pontos de ônibus, adolescentes suspeitos de envolvimento em assassinatos reconhecidos após reportagem. Atos de violência, seja ela qual for, nada justifica, gente. É crime aqui no Brasil e no mundo, tá, gente? Denunciemos, repudiemos, enfim. Agora, falando sobre tudo de um pouco, isso incomoda muita gente, né? Eu sou uma mulher de 40 anos, gente, né? Fiz 40 anos recentemente e sempre sou. Eu percebi, né? Desde quando eu tinha 12 anos, que eu tenho muitos dons, tá? E um deles é cortar o mal pela raiz, tá? Coisas que você me esconde, eu descubro cedo ou tarde. Se eu descubro, eu vou chutar o balde, sim, não vou deixar barato, tá? Vou colocar a minha boca no trombone, não vou ficar calada jamais, porque eu não nasci pra ficar calada, não nasci pra agradar, tá? Enfim. De mim você pode pensar o que você quiser, porém quero as provas aqui na palma da minha mão, tá? Enfim. E outra coisa, o Corinthians sempre é a vítima também de alguma forma. Sobre o Memphis Depay, tudo indica que ele não vai querer renovar com o Corinthians. E se ele aceitar, ele falou, já jogou as indiretas aí nos stories do Instagram dele, ou foi na rede social do Instagram dele, que ele, se ele permanecer no Corinthians, vai ser do jeito dele. Abre aspas e fecha aspas. Memphis, vou marcar você aqui também na descrição desse meu vídeo longo, tá? Você, desde quando assinou o contrato com o Corinthians, você já sabia da realidade do Corinthians. Tanto que você quis do seu jeito. Você exigiu a camisa 10, isso nós descobrimos depois. Aí o Garro ficou com a camisa 8. Até o momento não sabia qual a camisa o Garro ia vestir para jogar, né, em campo, em favor do Corinthians, nos jogos do Brasileiro, né, enfim, Copa do Brasil, Paulistão, enfim. Aí fica essa versão aí do Memphis, né? Óbvio, né, que a diretoria do Corinthians, gestão financeira do Corinthians, o diretor de futebol do Corinthians, né, quando estava o Fabinho Soldado, né, fez aí um alvoroço todo, né, falando, o Memphis já é do Corinthians e foi assim assado. Porém, muitas coisas acontecem aí entre quatro paredes, né, entre quatro paredes, que não é revelados nas câmeras, né, nos bastidores. Porém, o Corinthians é um clube democrático que pode sim soltar sua voz a hora que quiser. Serve de exemplo aí também para todas as jogadoras do Corinthians, todos os jogadores do Corinthians em geral, tá, gente? Jogadoras do Corinthians em geral, jogadores do Corinthians em geral. Enfim, o Corinthians sempre deu esse, né, olha só, gente, ataque covarde de São Paulo, Joselita nem reagiu, copeira é agredida, arrastada e tem mochila roubada na volta para casa após o trabalho. Vale lembrar que desde quando Lula assumiu o seu terceiro mandato em 2023, atos de violência, seja ela qual for, aumentou inúmeros casos aí diariamente, gente. E também tem aí também muitas notícias sobre tragédias, né? Enfim. Agora, sobre o Corinthians, gente, a gente vai sempre
falar sobre tudo de um pouco, a gente vai chutar o balde sim. É lamentável ver essas cenas lamentáveis sobre atos de violência contra as mulheres, contra as crianças, né? Gente, é lamentável. Quando eu coloco denunciemos no 19080 no Disque 100, porque o Disque 100 também é para denunciar atos de violência contra as crianças também, tá, gente? Adolescentes, jovens, enfim, tá, gente? Nada justifica atos de violência, seja ela qual for. Sobre o Corinthians, em geral, a gente sempre vai reivindicarmos, nós vamos fazer protestos sem atos de violência, né? Porque atos de violência não é bem-vindo em lugar nenhum, tá, gente? Repudiemos, denunciemos, enfim, vamos colocar sempre essas pautas em debates, tá? Nas hashtags. Vai Corinthians, vai Brasil, enfim. Daqui a pouquinho, após o fim do jogo, eu volto aqui novamente, tá, gente? Beijos, tchau, tchau. Vai Corinthians!